Alô, boa noite, pessoal. Nossa, hoje já começamos com a sala um pouquinho mais cheia, 25 pessoas. Muito bom. Preciso de sinais de vida. Boa noite, João Pedro. Pessoal, legal, boa, gostei. Boa noite, todo mundo. Muito bom. Vocês me ouvem bem? Quero sinais de o áudio está bom. Pode continuar, ótimo. Obrigado, Pedro. Legal, áudio bom. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí, como de costume, para a galera chegar um pouquinho mais. E já vou pular para o conteúdo. Boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui me ouvindo. Legal, bastante gente. Alexandre, Bianca, Carlos, Carolina, Cássio, Diego, Fábio, Fernando, Gabriel, Gabriela, Guilherme, Jean, João, Letícia, Monique, Pedro, Priscila, Rafael, Tadeus, Thiago, Vitor e Iago. Boa noite, pessoal. Qual o nome da música da intro? Cara, eu toquei umas 3 músicas. Essa última que eu tava tocando, ela chama One of Us. Vou digitar o nome dela aqui. Eu achava que o nome dela era What If God is One of Us, mas na verdade ela chama One of Us. Eu tava tocando porque eu não descobri como é que eu consigo colocar música para vocês ficarem esperando ouvindo música. Então, o software aqui, ele põe tela tal, mas ele não conecta o som no Zoom. Então, eu resolvi fazer qualquer coisinha para vocês não ficarem ouvindo, ficarem esperando no mudo. Vamos lá, já deu 2 minutos aí do tempo. Eu vou começar entrando no conteúdo para... Obrigado, pessoal. Vou começar o conteúdo, o comecinho vai... Tem como fazer o experimento incluindo o som do PC? Eu sei que tem. Eu não cheguei lá ainda, eu vou chegar. Vou começando o conteúdo aqui, pessoal. E o comecinho vai um pouquinho devagar, até todo mundo chegar, acho que dá tempo. Opa, tela errada. Boa. Bom, o assunto desse webinar hoje é como buscar seu primeiro investimento. Todo mundo vê a tela aí direitinho, com slides, a imagem está boa. Posso seguir assim? Boa, valeu. Boa, vamos embora. Bom, para quem nunca me ouviu aí, acho que são poucas pessoas, mas para quem nunca me ouviu, eu vou contar minha história em 30 segundos, até para quem já me ouviu também não ficar entediado demais. Eu sou nerd, desde criança que gosta de desmontar as coisas para ver como funciona. Por conta disso foi que eu aprendi a programar, inclusive. E eu fiz mecatrônica, engenharia mecatrônica na USP. Durante a faculdade, eu fundei minha primeira startup, que foi o EBA, era uma rede de conteúdo para universitários, então, basicamente, era uma versão digital do que eram as xerox das faculdades naquela época. Foi lá que eu tive meus grandes aprendizados de como escalar tecnologia e produto para milhões de usuários. Depois a gente eu fundei o EBA com um colega de turma, o Ariel, que também foi um fundador da 99 junto comigo, junto com o Paulo. A gente fundou a 99 em 2012. 99 a gente teve uma trajetória muito mais emocionante, vamos dizer assim, teve muitos altos e baixos na história da 99, mas lá a gente conseguiu construir um aplicativo, né, diferente do primeira empresa que era um site. A gente fez um aplicativo que foi aí na mão de milhões de pessoas no Brasil, ajudando as pessoas a transportar, ajudando motoristas a ganhar dinheiro. A gente enfrentou competição muito difícil, a gente enfrentou dificuldade de conseguir fazer os motoristas instalarem o aplicativo, comprarem smartphone, competição com a EasyTaxi, competição com a Uber. No fim, a gente teve uma história, um final muito legal. A gente vendeu 99 para a Didi. Nessa transação, 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro. Nessas conversas com a Didi, a gente visitou a China, e na China eu vi as bicicletinhas da Off da Mobike lá. E aquilo mexeu bastante comigo, porque eu tinha um problema que eu era bastante apaixonado na 99, a gente não conseguiu atacar lá, que era o uso da ciclovia, e resolvi me empenhar para trazer a ideia da Off da Mobile para o Brasil. A gente fundou a Yellow em 2018, eu e o Ariel de novo, mais um sócio.
A gente fundou em 2018, foi uma história relâmpago, assim, super rápida, a gente passou de tudo aí por um ano. No final desse um ano, a Yellow se fundiu com a Green, formando a Grow. Nessa hora eu saí da operação da empresa. E desde então, eu estou dando um tempo de empreender, porque empreender é bastante estressante. Vamos de pitch. Empreender é bastante estressante, eu estou dando um tempo de empreender, acho que vou empreender ainda de novo, mas por enquanto estou usando meu tempo para ajudar outros empreendedores, para ajudar quem está começando a empreender, para fazer investimentos anjos, esse tipo de coisa. Até por isso eu acho que eu sinto uma posição legal para contar o que eu vou contar para vocês hoje aqui, que é falar um pouco sobre primeiro investimento. Essa é a minha história. Se vocês tiverem dúvidas sobre minha história também, tem um pedaço de perguntas e respostas que eu já vou explicar para vocês como funciona aqui, e vocês podem perguntar lá. Vamos embora. Bom, gente, esse é o meu terceiro webinar. Não é que eu sou um cara super expert nisso que eu estou fazendo aqui, vocês perceberam que não sei nem pôr som aqui no negócio, mas conto com a compreensão de vocês aí, qualquer problema que der no meio do caminho, e conto também com qualquer opinião que vocês queiram dar, sugestão, qualquer coisa que queira que eu faça diferente aqui. Estou super aberto a ouvir. O ideal é que isso aqui seja feito com a ajuda de todo mundo mesmo. Um monte de gente me ajudando a fazer isso aqui, inclusive já criei até grupo de WhatsApp com o pessoal para me ajudar. Mas se tiverem sugestão, vou adorar ouvir e quero adaptar isso aqui para que seja o melhor possível para vocês, tá? Vamos lá. Instruções de como funciona isso aqui. Vi que um monte de gente já está usando o bate-papo aqui. Pode usar o bate-papo para ir comentando enquanto eu estiver falando, coisas que tem a ver com o que eu estou falando. Então, legal, podem usar isso aí. E tem um sistema de perguntas e respostas aqui no Zoom. Eu vou pedir para um de vocês entrar lá e fazer uma pergunta, por favor. Só pode ser um oi, tudo bom, qualquer coisa do gênero, só para todo mundo ver. Legal, teste. O Vitor mandou um teste lá. Todo mundo, se puder encontrar essa funcionalidade aí de perguntas e respostas e votar na pergunta do Vitor, legal, já está subindo alguns votos aqui. Então, legal, gente. Então, todo mundo já está entendendo como funciona. Se quiser fazer pergunta, entra ali e faz pergunta. Se não tiver pergunta, entra para dar volta nas perguntas dos coleguinhas. No final tem um espaço que eu vou ler as perguntas por ordem de voto, quem tiver mais votado, tá bom? Vamos embora lá, vamos seguir o conteúdo que já enrolei demais. O assunto de hoje é como buscar seu primeiro investimento. Então, eu vou falar aqui, vou mandar um pouquinho da agenda aqui para vocês verem. Eu vou contar um pouco quando eu acredito que é uma boa hora de você buscar um investimento, ou quais coisas você tem que pensar para entender se é a boa hora de você buscar investimento, como se preparar para ir atrás de um investimento, que tipo de investidor que existe, falando principalmente de investidor de startup, venture capital, e como escolher entre eles, e como funciona o processo de negociação, quais são os principais termos, quais são as coisas até meio burocráticas e chatas que acontecem ali. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso, eu tive uma porrada de dúvida, achei um monte de coisa, inclusive injusta, mas é o mundo do jeito que ele é. E eu vou contar um pouco para vocês quais coisas vocês deveriam se preocupar, quais termos que geralmente aparecem em negociação de aporte de startup e tirar as dúvidas que eventualmente vocês tiverem sobre isso, tá? Eu queria começar fazendo uma enquete rápida aqui para eu entender um pouco qual que é o nível de entendimento ou de proximidade que vocês têm com o assunto Peraí, estou pegando a enquete errada aqui. Qual o nível de intimidade que vocês têm com o assunto de investimentos? Você já buscou investimento e tal? Vou pipocar aí na tela de vocês. Vocês, por favor, me respondam. Tá rodando. Deveria estar rodando já. Vi que já está pipocando pergunta aqui. Eu vou fechar as perguntas para não me distrair. Legal. Estou pipocando as respostas aqui. Muito bom, muito bom. Já dá para ver, bem legal. A grande maior parte das pessoas está no começo ainda e quer se antecipar sobre os investimentos. Então, 75% das pessoas já votaram, tá? 30 segundos de votação, vamos esperar dar mais perto de 1 minuto e aí a gente segue. Então, 78%, acho que aqui 80%, 82%, muito bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, acho que está o suficiente.
Bom, como vou compartilhar... Ixi, foi para onde esse negócio? Enquete. Foi para algum lugar que eu não sei onde está. Bom, a maior parte das pessoas sumiu, mas a maior parte das pessoas diz que ainda não está procurando investimento, mas que quer antecipar sobre o assunto. Então, esse assunto vai ser ótimo para vocês. É legal, obrigado por vocês terem respondido para eu guiar um pouco o que eu vou falar aqui. Realmente, investimento é um assunto, a primeira vez que você faz, ele é meio esquisito, assim. Porque você tem essa conversa com o investidor, é um cara que vai dar dinheiro, pegar um pedaço da sua empresa, tal, é meio estranho. Então, assim, espero que ao final desse papo hoje vocês estejam pelo menos mais confortáveis e mais entendendo um pouco melhor como esse processo todo funciona, tá? Vamos embora. Agora vou começar falando quando que eu acho que você deveria buscar investimento. E a primeira coisa que eu quero falar não é necessariamente o primeiro passo, tá? Porque eu já vi de muito empreendedor dizendo, cara, eu tenho uma ideia, agora eu preciso de um investidor. E esse não é necessariamente o primeiro passo. Pode ser que em alguns casos o primeiro passo seja esse. Mas o principal foco é pegar a coisa que é a sua ideia e transformar ela em realidade. Às vezes você precisa de dinheiro, às vezes você não precisa de dinheiro. Eu vou te dizer que boa parte das vezes você não precisa necessariamente de dinheiro para colocar alguma coisa para rodar. Claro que se você pensar não, eu quero montar um time enorme, eu quero ter os melhores desenvolvedores, eu quero ter o sistema todo robusto e inteiro logo no primeiro dia, primeiro que não acho que é um bom approach para o problema, não é uma boa forma de você tocar, você tentar fazer da melhor forma possível. Segundo que se você for para esse caminho, aí sim você vai precisar de investimento mesmo. E eu vou te contar um pouco por que é ruim buscar investimento antes da hora, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é como colocar a ideia em prática. Às vezes a sua ideia é um aplicativo, ela pode ser só um site. Eu tive um outro webinar que eu prometo para vocês que eu vou colocar, vou publicar ele ainda. Eu não tive tempo para editar, mas eu vou fazer isso. Eu tive um webinar falando sobre como colocar ideias para rodar. Não sei se todo mundo aqui participou, mas quem participou viu. E lá eu falei, cara, como que você pega uma ideia e transforma em realidade? Boa parte das ideias você consegue transformar em algum tipo de realidade sem ter muito investimento, sem ter dinheiro, investimento do seu tempo, investimento de poucos reais pagando algum servidor ou coisa do gênero, tá? Então, só queria tirar essa ideia que muita gente tem, que a primeira coisa que tem que fazer é buscar investimento. Não é. A primeira coisa que tem que fazer é botar a sua ideia em prática. Por que é ruim você ir muito cedo falar com o investidor? Ou buscar antes da hora, vamos dizer assim, precoce, vamos dizer. E assim, precoce para cada caso vai ser uma coisa diferente, tá? Mas quais são os riscos quando você vem falar com o investidor? O que ele está tentando monitorar? Quais são as coisas? Ele está querendo monitorar risco. Qual a chance de eu dar dinheiro para essa pessoa e essa pessoa, esse conjunto de pessoas, fazer virar uma empresa de sucesso? O que joga contra isso são os riscos. E quais riscos que o investidor vê na hora que ele está falando com o empreendedor? Risco de time. Risco de time é o time não ser capaz de entregar. O time não ser capaz de atrair talento para entregar o que precisa ser entregue. Porque muitas vezes você acha que você consegue, mas não consegue. Muitas vezes não consegue. Enfim, em muitos casos isso não é verdade, não acaba não conseguindo. O investidor vê risco no problema. Se é um investidor que não está familiarizado com o mercado onde você está querendo atacar, talvez ele não entenda nem o problema que você está contando para ele, o problema que você está tentando resolver com a sua solução. E muitas vezes esse cara vai olhar e falar assim, cara, tem um risco aí que eu não tenho entendimento do problema. Ou o próprio empreendedor não tem o entendimento do problema da forma que deveria. Ou o problema é diferente, ou o problema não existe, algo do gênero. Existe o risco da solução, que beleza, entendi o problema, mas essa solução que você está dando talvez não seja a solução que vai resolver esse problema para as pessoas. Para diversas coisas, você consegue pegar mais de uma solução. Para se transportar, você tem solução de carro, moto, a pé, patinete, ônibus, metrô, táxi, etc. Você tem várias soluções para um mesmo problema, que é se transportar. E você está vendo um problema e você está propondo uma solução.
talvez a solução não seja aquela. E existe um risco associado a isso. E existe o risco de modelo de negócios. O risco de modelo de negócio é, eu vou cobrar por transação, vou cobrar por mensalidade, se é um marketplace, se eu vou cobrar do comprador ou do vendedor, de quem que eu vou cobrar. Então, assim, o modelo de negócio basicamente é como que sua empresa se sustenta, da onde que vem o dinheiro. Não vou cobrar de ninguém, vou cobrar de terceiros para ser anunciante e patrocínio, sei lá o quê. Pô, tudo isso tem um risco de todas as pessoas não estarem dispostas a pagar o valor que você está querendo ou da forma como você está querendo. Existe risco de aquisição de clientes, que é, legal, você tem um problema, você tem uma solução, mas é muito difícil conseguir cliente, ou você não conseguiu achar o jeito de conseguir cliente, então, apesar de você ter uma solução boa para um problema que é um problema real, você não consegue ir atrás dos clientes, ou não consegue de forma barata. Então, pode ser difícil você atrair pessoas para usar o seu produto ou serviço. Então, tudo isso é risco. E quanto mais cedo você vai falar com o investidor, mais esses riscos estão presentes. Então, se você é uma startup que já tem 1 ano e meio de vida, que você já tem sua solução rodando, que já tem clientes pagantes usando o seu sistema, já tem um time montado, você já tem, assim, conforme você vai passando o tempo, você vai criando robustez para todas essas coisas. Então, cara, você consegue dizer, esse time é capaz de entregar a solução, porque ele está entregando a solução há 1 ano e meio. Esse problema existe, porque as pessoas estão usando o meu sistema. Esse problema existe e essa solução é uma solução boa. Ou a solução não era boa quando eu comecei, mas eu fui melhorando ela e hoje ela é uma solução boa por isso, isso e isso. Modelo de negócio, já tentei cobrar por assinatura, já tentei cobrar por transação e entendi que o melhor jeito é comprar por pacote de utilização, sei lá, qualquer coisa que você acabou concluindo. Então, assim, quando você vai numa situação onde você já tem essas coisas rodando, você fica numa posição de negociação melhor com os investidores. Porque, basicamente, eu vou falar ali na frente como é que é a negociação, mas a negociação, basicamente, o cara vai te dar um dinheiro e você vai dar um pedaço da empresa para ele. Tem diversos outros detalhes no meio do caminho, mas, basicamente, é isso. Quanto mais risco ele vê, menor o tamanho do cheque que ele quer dar para você e maior o pedaço da empresa ele vai querer pegar. No limite, ele vai querer dar R$1 por 80% da sua empresa, só para fazer bastante caricato aqui. E quando o cheque é muito baixo, quando a porcentagem que ele pede é mais alta, acaba ficando tão engraçado como isso que eu falei, que a proposta nem existe. Então, encerra a conversa por ali. Fala, cara, não tem muito risco associado, porque não conheço o time, não entendo do problema, não acho que isso é uma boa solução, seja qualquer um desses elementos aí que você está falando. Existem mais, tá? Esses aqui são só alguns exemplos. Mas o que eu quero dizer é, se você consegue, de alguma forma, empurrar essa conversa para que você demonstre menos riscos nessas coisas para o seu potencial investidor, você está numa posição melhor de negociação. Tá bom? A melhor pergunta que eu acho que você tem que fazer é o que dá para fazer sem investimento? Você pergunta isso, fala, cara, estou em dúvida se agora é a hora de eu buscar investimento ou não. Faz essa pergunta para você. Porque a pergunta oposta é muito fácil. O que dá para fazer com investimento? Pô, o céu é o limite. Você faz muita coisa. Mas a pergunta ao contrário, ela é mais importante, que é o que eu consigo fazer sem dinheiro? Eu consigo colocar alguma coisa para rodar? Eu consigo virar várias noites sem dormir e não precisar contratar alguém para colocar isso aqui no ar? Eu consigo, em vez de ter um app, eu tenho um site num desses sistemas de fazer site pronto e por enquanto eu vou tocando assim mesmo até ter os primeiros clientes e tal. Então, quanto mais você conseguir, entre aspas, se virar, melhor para você conseguir essa posição de negociação melhor com o investidor. Então, acho que essa pergunta é bastante poderosa. Né? Finge que não existe opção de investidor. O que você consegue fazer? Qual o valor que você consegue entregar? Você consegue propor uma solução para esse problema que você está querendo? Às vezes você tem que adaptar a sua solução. Ela vai ser bem mais simples do que você sonha ela ser um dia. Mas, pelo menos, você põe alguma coisa para rodar, para você chegar com mais coisas para quando você for falar com o investidor. Tá? Beleza, agora uma sessão toda sobre como se preparar para falar com o investidor.
assim, para você chegar para falar com o investidor, você precisa de ter duas coisas aí, pelo menos duas coisas você precisa ter. Uma delas é um plano de negócios, e eu já vou explicar o que é um plano de negócios. E você pensar num horizonte, é normal para cada rodada de investimento, você pensar num horizonte de 12 a 18 meses. Então, você vai planejar esse seu plano de negócios, o escopo, o tempo dele, vai ser esse tempo de 12 a 18 meses. O que você achar melhor, mais perto de 12 ou mais perto de 18, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos também, mesmo porque você traz tanta hipótese para o seu plano de negócios, que pode ser, inclusive, que o próprio período do plano de negócios mude. E outra coisa é uma apresentação em slides. Então, é o que o mercado gosta de chamar de deck de investimento, que é uma apresentação de slides, PowerPoint, Keynote, o que você achar melhor, PDF, o que achar melhor, mas contando vários aspectos da empresa ali. E ali geralmente, você constrói uma historinha para contar da sua empresa de alguma forma. Vou falar um pouquinho melhor desse cada um desses dois itens aí. O business plan, o plano de negócios, ele é basicamente um raciocínio que você faz sobre todas as coisas que são importantes a sua empresa entregar nesse período. Então você faz, como tá, eu tentei pegar uma imagem que simbolizasse tudo aí, é mais ou menos isso. Então assim, qual que é o plano do time? Hoje a gente tem 2 fundadores, mas ao longo de 18 meses a gente vai montar um time de atendimento ao cliente, montar um time de vendas, eu preciso de um time de desenvolvimento e preciso de um time de, sei lá, não sei se eu falei já, produto, marketing, etc. Você monta qual que é o plano do seu time, mais ou menos em qual tempo você acha que cada um vai entrar, mais ou menos quanto você acha que é o salário de cada um, e você montou um plano para isso. Mesma coisa para plano de marketing. Eu não recomendo ter muito plano de marketing no comecinho de uma startup, mas você precisa ter um plano de como você vai adquirir seus primeiros clientes. Então você precisa entender, cara, eu vou atacar o mercado desse jeito, eu vou buscar pessoas nesse lugar, no Facebook, no Instagram, com amigos dos amigos dos amigos, ou com vendedor batendo de porta em porta, eu vou vender de porta em porta. Como você vai fazer? Mas você precisa ter um plano de como você vai conseguir isso e se isso vai envolver algum custo, o custo envolvido nisso. Alguns business plan faz sentido se fazer análise SWOT. Para quem não sabe o que é análise SWOT, é uma análise que faz... SWOT é uma sigla em inglês para Strength, Weaknesses, esqueci as outras duas coisas, Opportunities e Threats. Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o seu negócio. Você monta um quadrante lá e você pensa no seu negócio e vê quais são suas fraquezas, quais são suas forças, quais são as oportunidades que existem, quais são as ameaças para o seu negócio. Isso é um outro raciocínio legal de você ter para o seu business plan. E, enfim, você tem que pensar na missão, você tem que pensar na estratégia, mas o ponto é, você pensa tudo que você precisa, o mais detalhado que você conseguir, para pôr sua empresa para rodar. Você vai ter que criar uma série de hipóteses para fazer isso. Então você fala, cara, a minha hipótese é que eu consigo vender de porta em porta. E pode ser que você não consiga vender de porta em porta, você tem que mudar a sua estratégia para você fazer venda online, para você fazer venda por telefone, para você, sei lá, colocar anúncio no Google, tal, não sei. Você vai ter que pensar a sua forma de fazer. Para time, mesma coisa. Você, eu planejei o time desse jeito, mas daqui 3 meses percebi que eu não preciso de um time de atendimento ao cliente tão grande, eu não preciso de 3 desenvolvedores, consigo fazer só com um. Você vai mudando o seu plano. Então, eu gosto de falar que para uma startup, a única certeza de um plano de negócio é que é uma grande mentira. Porque ele não vai se concretizar, ele vai mudar, e é natural que ele mude, e você tem que aceitar que ele mude. Mas você precisa fazer uma primeira versão dele para você criar pelo menos um plano que você acredita que ele tem boas hipóteses lá e que você é o plano que você tem hoje. É o melhor plano que você consegue construir para marketing, para vendas, para construção de time, para desenvolvimento, inclusive desenvolvimento de produto. Você pode colocar no seu plano de negócios, nos 3 primeiros meses eu vou ter só essas funcionalidades, nos meses seguintes eu vou ter essas. Então, é uma ideia do plano que você vai seguir.
E um plano de negócio ele tem mais ou menos uma cara dessa aqui, ó. Você pode fazer ele de diversas formas, mas ele acaba caindo numa coisa que é uma modelagem financeira. A coisa mais concreta que sai numa modelagem, no plano de negócios, é a modelagem financeira. Então ele tem cara de uma planilha, tem cara de um negócio maluco assim, que você projeta ao longo dos 12, 18 meses. Mas ela não fala só de dinheiro, ela fala de tudo, acaba concluindo em dinheiro, mas geralmente você tem uma linha que você fala assim, aqui eu vou colocar o número de usuários que eu vou ter, o número de clientes que eu vou ter, e vou criar um crescimento de 15% ao mês durante os 4 primeiros meses, depois vou criar um crescimento de 30% ao mês, e isso desdobra em custos, desdobra em time, desdobra um monte de coisa. Aí você tem uma linha que é time, quantas pessoas você vai ter no time, você vai crescendo, então você vai criando uma planilha mesmo, com vários pontos, com todas vamos dizer assim, as métricas que importam para você. Número de usuários, número de vendas, recorrência, ou então o valor da mensalidade, quantidade de pessoas que eu vou contratar, quanto que eu vou gastar em marketing, e você projeta tudo isso. Por que é importante se fazer isso? Porque com isso você vai chegar num valor. No final, você vai somar tudo que você gastou ali e é esse valor que você precisa para entregar o seu plano. E é esse valor que vai guiar o que você vai buscar com os investidores. Porque o investidor, ele quer saber o que você vai fazer com o dinheiro e ele quer saber quanto tempo vai durar aquele dinheiro, o que vai acontecer depois que você puser, entre aspas, todo aquele dinheiro para rodar, né? Que você gastar todo aquele dinheiro, o que você construiu, né? O que você espera ter construído depois que você gastou todo aquele dinheiro. E a outra coisa que você tem que ter, né? Falei bastante do business plan ali, mas além do business plan, você precisa ter uma apresentação em slides, que é o que o mercado gosta de chamar de deck. E você vai falar com o investidor fala assim, me manda seu deck. Seu deck é isso, cara, é sua apresentação, que basicamente ali você tem que contar meio que a história toda da sua empresa. Então, eu acho que eu tenho um slide, deixa eu ver aqui. Isso, elementos que tem que ter no seu deck. Pode ter mais, tá? Aqui eu estou falando as coisas principais que me vieram na cabeça. Essa lista não é exaustiva de forma nenhuma. Você precisa contar para o investidor qual que é o problema que você está atacando. E essa definição do problema não ela precisa ter tamanho, inclusive. Então você dizer, cara, esse aqui é o problema e eu sou qualificado para falar desse problema porque X. Então você conta por que você entende aquele problema e por que você é um cara que descobriu esse problema. E você quantifica eles. Fala assim, cara, minha estimativa é que X milhões de pessoas têm esse problema no Brasil ou na América Latina, ou seja lá qual lugar que você queira dar o escopo para o seu negócio. Então, além de contar para ele qual a natureza do problema, você está dizendo para ele o tamanho do problema, o tamanho da oportunidade que é. Se você resolver esse problema, você está resolvendo o problema de X milhões de pessoas, ou de centenas de milhares de pessoas, o número que você conseguir chegar. E você faz isso com dados de IBGE, dados de instituições de pesquisa, esse tipo de coisa, tá? Então, é assim que você vai atrás de quantificar seu problema. Aí você tem que apresentar a sua solução. Então, já vi muita gente apresentando, falando do problema e não falando da solução. E falar da solução é falar da solução. Não, a minha solução vai resolver o problema, porque as pessoas vão ficar felizes quando usar meu serviço. Tá, mas o que é a sua solução? É um aplicativo? É um sistema? Qual que é a cara que ele tem? Como que as pessoas usam? Como as pessoas encontram? As pessoas pagam? Não pagam? Tipo, conta a sua solução. Não é só o que as pessoas vão sentir quando usarem sua solução ou como o mundo vai ser melhor quando você resolver esse problema, mas você vai contar como é esse problema. Estimativa de tamanho de mercado vai um pouco em linha com a estimativa do tamanho do problema. Então, às vezes o seu problema ele é um problema muito grande e a sua solução não vai atacar o problema inteiro, vai atacar esse problema, mas numa classe específica, por exemplo, um problema de vamos supor, um problema de educação, você está trabalhando na área de educação, o problema da educação é enorme, mas a sua solução só vai endereçar, sei lá, classe A, B e C.
Que classe, por exemplo, porque o preço que você está querendo cobrar só faz sentido para a classe A, B e C, e aí você precisa dar uma estimativa de tamanho de mercado para esse problema na classe A, B e C, que é a sua proposta. Qualificar o time, então dizer por que esse time que vocês têm, pode ser fundadores e pode ser primeiros funcionários, caso vocês já tenham. Por que esse time é o time certo para resolver esse problema? Conta qual que é o background, conta potencialmente uma história que seja relevante. Putz, eu tô nesse problema porque eu tive uma história na infância que foi difícil, ou porque eu tenho um primo que teve, sei lá qual história, ou meu pai, alguma coisa. Essas coisas ajudam a qualificar por que você é uma pessoa diferenciada para atacar esse problema específico. Ou trabalhei X meses ou X anos numa empresa do ramo e convivi com esse problema, tal. Então, assim, alguma coisa que qualifica o time, de alguma forma. Precisa ter o tamanho do investimento, ou seja, preciso de um cheque de 100 mil reais, 50 reais, 1 milhão de reais, qual que é o tamanho do cheque que você está buscando? E contar um pouco qual que é a finalidade do dinheiro. Então, resumir aquele plano todo que você fez, resumir como que ele vai ser gasto esse dinheiro. Muitas vezes as startups mostram isso com um gráfico de pizza. Então, mostra um gráfico de pizza, estou pedindo aqui como investimento 300 mil reais, 30% vai para a construção de time, 50% vai para gasto com marketing, 20% vai para custos operacionais e tal. E você mostra mais ou menos como que esse dinheiro vai ser colocado em prática. Então, esses são os elementos do deck. Então, para você falar com o investidor, você precisa ter feito um plano de negócios, você precisa saber ter essa apresentação que conta a sua historinha. E é importante que você faça tudo isso para você ter todas essas coisas frescas na sua cabeça. Porque na hora que você estiver apresentando para o investidor vai vir com um monte de perguntas. Cada investidor faz um tipo de pergunta diferente. Eu sou investidor anjo, só que eu não foco tanto na área financeira, por exemplo. Então, não vou nem pedir para você me mostrar essa planilha que você fez, mas tem investidor que pede, me compartilha a sua planilha de plano de negócio comigo, e o cara vai pegar pelo em ovo ali. O cara vai olhar e falar, cara, por que esse número é esse número? E você tem que ter uma boa justificativa para isso. Antes de você ter uma boa justificativa para ele, você tem que ter uma justificativa boa para você mesmo. Então, é importante que você saiba, você estude a sua própria empresa, você estude o seu plano de negócio de uma forma bastante detalhada, tá? E aqui eu vou falar de uma outra coisa, mas antes disso eu vou falar isso. Eu rodei para algumas pessoas algumas perguntas que eles gostariam, perguntei algumas que eles gostariam de saber sobre esse assunto. Isso é um assunto meio comum. As pessoas costumam, cara, como é que eu chego no que o mercado chama de valuation da empresa? Como é que eu sei quanto que a empresa vale? E, assim, para ser super sincero, assim, é meio esotérico, assim. É um negócio que você vai contar uma historinha e o investidor tem que acreditar na historinha e o investidor tem a historinha dele, as duas historinhas têm que bater para quanto que acha que vale aquele negócio. Mas eu tenho uma recomendação aqui. A minha recomendação é fazer o exercício contrário. Sugestão que eu dou para os desenvolvedores, para os empreendedores cara, faz esse plano aí que eu falei. Vê quanto custa o seu plano. Meu plano custa 300 mil reais, custa 200 mil reais, custa 1 milhão. Vê quanto que ele custa. Põe um pouquinho de gordurinha aí. Acho que é até legal que o seu plano tenha mais que um cenário para você conseguir também pensar formas diferentes de oscilar esse dinheiro. E aí, vê quanto que você está disposto a ser diluído. E sabendo o dinheiro que você precisa e quanto você está disposto a diluir, aí você faz a conta ao contrário para chegar na valuation da empresa. Eu recomendo isso. Não é esse jeito que eu recomendo que você mostre para os fundos, tá? Eu acho que para os fundos você tem que ter uma historinha que conte para dizer por que a empresa vale aquilo. Mas é um bom jeito de você ver se faz sentido o seu plano. Porque, cara, eu preciso de 200 mil reais, eu estou disposto a me diluir 15%, mais que isso não. Aí você faz a conta ao contrário, vê quanto que dá isso. Fazer a conta mais fácil. Eu preciso de 200 mil reais e estou disposto a me diluir 20%. O valor da sua empresa é 5 vezes isso, 1 milhão. Então, assim, a conta mais fácil é essa. E aí, tem um monte de gente que fala, não, tem que pegar um múltiplo, sei lá o quê. Eu acho que isso funciona mais para startups mais para frente, onde o modelo de negócio está um pouquinho mais maduro.
Eu acho que faz sentido isso, cara. Faz as contas, vê quanto dinheiro você precisa e vê quanto está a fim de ser diluído. Para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei um dado que eu joguei na internet e achei, eu ia pôr até referência, esqueci. A referência é um site chamado PitchBook. E ali ele fez uma pesquisa para ver quanto que era a diluição média das startups ao longo das rodadas de investimento. Então, as rodadas de investimento de startup são essas aí. Pode ter algumas antes dessa, tá? Mas tem a rodada semente, seed, depois tem série A, série B, série C, série D e também acaba subindo depois. Assim, startup faz série G, etc. Mas aí estão as diluições ao longo dos anos aí, está certamente desatualizado, né? Agora que eu estou vendo 2016 ali. Mas é para vocês terem uma ideia de quanto que você é diluído nas primeiras rodadas. Eu já vi esse dado em mais de algum lugar, a rodada onde você é mais diluído, onde em média as startups são mais diluídas, é na série A, e em todas as outras é diluído menos, assim. Então, assim, põe na sua cabeça que se você for falar com o investidor para fazer rodada semente, rodada investimento anjo, etc., 15, 20% ali é o que você vai ser diluído. Você tem que estar confortável com isso. E aí você faz a conta com cheque, como eu te falei. Cara, e quando você tiver o plano de negócio na mão, você tem os slides na mão, recomendo fortemente. Treina, ensaia. É um negócio que a gente não está... Eu sei que a grande parte aqui é universitários, porque ao do papo aqui universitário, a gente não está acostumado na faculdade a ensaiar e treinar a apresentação. A gente faz os slides, vai o dia lá, tem que apresentar para o professor, e apresenta do jeito que der, e até por isso que grande parte das apresentações de faculdade são bem ruins. Mas se você dedicar um pouquinho de tempo para ensaiar, não precisa ser muito, mas se você ensaiar a sua apresentação, às vezes para o seu próprio time, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu amigo que está construindo uma outra startup, para quem for, você aprende a escolher melhor as palavras, você está mais preparado, você consegue defender melhor a sua ideia. E outra coisa é, quando você for falar com investidores, isso eu vi de uma empreendedora de algum podcast que eu ouvi, que eu achei bem engenhoso o que ela fez. Ela começa a falar com os investidores que está menos interessada, porque ela sabe que o discurso dela e o pitch dela vai evoluindo conforme... Cara, cada vez que se apresenta, se muda um pouquinho para a próxima. E ela tinha essa estratégia, porque ela falou assim, quando eu chegar no investidor que eu mais quero, eu vou estar tinindo, eu vou estar, tipo, já passei por tudo que eu podia passar e cheguei muito bem treinada para lá. Então, assim, é importante você treinar, é importante você ter as coisas de cabeça. É muito ruim quando você está apresentando uma startup, o investidor pergunta uma coisa que é relevante e o empreendedor não sabe, não tem resposta na ponta da língua e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, treine, ensaia, apresenta para coleguinha, apresenta para, sei lá, o pai de um amigo que é investidor ou é empresário e tal. É legal você criar um pouquinho de casca antes de apresentar na real. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de investidores que existem, né? Como, assim, e deixando claro que eu estou falando mais de investidores para startups mesmo e investidores de venture capital mesmo, tá? E também primeiros investidores, cara. Os caras vão fazer o primeiro cheque para você ou um dos primeiros cheques para você. Então, esses são os que me vieram na cabeça aqui e que eu fiz um pouquinho de pesquisa também acabei achando. Então, primeiro tipo é o que o mercado gosta de chamar de friends and family, que são amigos, familiares, pessoas próximas, tem um amigo que tem uma boa liquidez ou tem a sorte de ter alguém na família que tem dinheiro e pode me ajudar a construir um negócio. Isso é geralmente o mais fácil. Assim. Por que é mais fácil? Porque essas pessoas estão mais afim de apostar em você, mesmo sem necessariamente você ter alguma coisa para mostrar. Aquelas coisas que eu falei ali atrás, elas, do risco, etc., ela acaba sendo menos importante para alguém que é muito próximo, porque ele confia em você de alguma forma, ele já viu outros elementos da sua vida que potencialmente fazem ele acreditar em você muito mais do que qualquer outra pessoa. Então,
é mais fácil você conseguir dinheiro dessas pessoas. Nem sempre isso está disponível. Um outro jeito de tentar achar uma coisa meio parecida com Friends and Family é tentar achar algum empresário do ramo, um empresário que está no mercado onde você está querendo construir sua solução, e você tentar vender para ele a sua ideia, mesmo sem ela ter sido executada ainda. Como eu te falei, sempre numa situação como essa, o seu poder de negociação é mais baixo, porque você ainda não tem coisas construídas, você tem um risco associado muito grande, mas é um outro jeito de você talvez ir atrás de um dinheiro, entre aspas, um pouco mais fácil. Qual que é a vantagem de ser alguém de mercado? Ele vai entender o problema e a dor, se bobear melhor do que você. Ele vai entender muito bem aquilo que você está querendo atacar. E se aquele cara tem alguma paixão por estar nesse mercado, por esse problema, às vezes ele está disposto, se ele teve algum tipo de empatia com você, fala, cara, quer saber? Eu quero apostar em você para você tentar resolver isso para mim, porque eu estou convivendo com esse problema há 15 anos na minha vida e não vi ninguém com uma ideia parecida com a sua para resolver. Topo colocar uma grana aí para você rodar. Então, assim, também existe esse tipo que é um intermediário aí entre Friends and Family e investidor anjo. Aí existem investidores anjo. Investidores anjo existem tanto individuais, aí, pessoas espalhadas, como existem grupos de investidores anjo. As faculdades de negócio têm investidor anjo, então a GV tem investidor anjo, tem um grupo de investidor anjo, a Poli tem um grupo de investidor anjo, o INSPER tem, as faculdades de fora, o Wharton Angels tem também. Então, assim, é comum ter dentro de universidade grupos de anjos. Tem grupos bem grandes, tipo Anjos do Brasil, um grupo enorme de anjos. Então, e o investidor anjo, ele é uma pessoa física, ele não é uma entidade, não é uma empresa, que vai investir o dinheiro dele na startup. E geralmente eles se juntam 2, 3, 4, 5 investidores anjo para fazer uma rodada um pouco mais significativa, e eles pegam geralmente, cada investidor anjo tem meio que a sua tese, mais para frente eu vou falar um pouco de tese, mas geralmente eles investem em coisas que eles estão relacionados de alguma forma. Então, alguém que trabalhou a vida inteira na área da saúde, investe em negócio da área da saúde. Alguém que trabalhou a vida inteira em varejo, investe em ideias que tem a ver com varejo. Então, assim, cada um tem um pouco a sua ideia, mas são pessoas físicas que investem ali. E existem fundos de seed e pré-seed, né? Como eu falei, lá em cima tinha, nos slides anteriores, tinha uma linha lá de seed, e tem, além de seed, tem uns fundos que falam que são pré-seed, eu nem sei muito bem a definição de todos esses caras aí, mas basicamente é uma instituição que está afim de fazer investimento quando a empresa ainda está bastante cru. Às vezes, eles investem só na ideia, às vezes eles investem quando já tem alguma coisa rodando e eles veem que aquilo tem a sementinha, aí até pelo nome, de alguma coisa para crescer. Já me perguntaram, é possível conseguir investimento só com a ideia? É possível conseguir investimento só com a ideia. O investimento que a gente recebeu na Yellow foi investimento que foi só na ideia. A gente não tinha nada construído, a gente tinha algumas, como é que eu vou dizer? Acho que prova de conceito dá para chamar aquilo. Não era nem protótipo, era só teste para ver se a tecnologia funcionava e investiram na gente. Mas porque a gente conseguia, já naquele momento, por ter tido a história de 2 startups antes, uma delas sendo a 99, trazer segurança para o investidor de que a gente conseguia colocar uma empresa de pé. Então, assim, é possível conseguir investimento só com a ideia, inclusive de fundo, e aí vai nisso, vai do quanto que você consegue trazer um poder de negociação e um convencimento dos investidores, tá? Os fundos, eles são instituições, são empresas, então como que funciona o fundo? O fundo é uma empresa que coletou dinheiro de um monte de gente e colocou no banco, num lugar, e esse monte de gente deu autorização para as pessoas, para o fundo investir em nome deles nas startups. Então tem meio que um mandato, uma série de regras que o fundo se submeteu para falar assim, cara, eu vou fazer os investimentos nesse tipo
de investimento aqui. Então, eu vou pegar esse dinheiro e fazer esse tipo de investimento com o dinheiro de outras pessoas. É assim que funciona o fundo, né? O fundo coleta milhões, desses milhões ele tem uma taxa de administração, assim como o banco cobra taxa de administração dos investimentos que você faz no seu banco, o fundo faz a mesma coisa. Ele cobra isso para pagar os funcionários do fundo e ele pega aquele dinheiro e investe em startups. É assim que funciona. Aceleradoras. Jean, faz o favor, coloca essa pergunta no esquema de perguntas e respostas ali, eu respondo ela no final, beleza? Obrigadão, cara. Boa, valeu. E o outro item aqui é aceleradoras. Outro tipo de investimento é o investimento de aceleradora. Qual que é a diferença? O fundo de pré-seed, o fundo de seed pré-seed é um cara que vai negociar o aporte com você. Ele vai ter os termos, você vai ficar no ida e vinda, tal, tem aquele tango que vai para lá e para cá. A aceleradora, geralmente, ela tem um processo e é meio fixo assim o que ela faz. Então, por exemplo, o Y Combinator, que é uma aceleradora famosa. Ele, acho que são $150 mil, se eu não me engano, fixo, cheque fixo, por 7% da empresa. E é isso. Então, eles fazem um processo de seleção. Quem passou no processo de seleção tem isso. E acabou. Então, assim, a diferença para o processo de acelerador e o processo do fundo, do ponto de vista de investimento, é isso. Geralmente, o cheque fixo, percentual fixo que ele pede da empresa. Qual é a diferença? A aceleradora, geralmente, ela tem um conjunto de recursos muito mais amplo para o empreendedor do que um fundo. Um fundo, ele consegue, eu vou falar mais para frente também, mas ele consegue fazer conexões para você, ele eventualmente consegue ajudar com recrutamento e, principalmente, ele consegue te ajudar em estratégia de investimento. A aceleradora já tem mentoria, já tem, muitas vezes, tem até serviços inclusos, tal. Então, assim, a ideia de potencializar e de acelerar mesmo a empresa em troca desse contrato meio padrão que eles têm aí. Bom, como escolher o investidor? Disse um monte de tipo de investidor aqui. Beleza, para qual que eu vou? Eu acho que depende dessas coisas que eu estou listando aqui. Depende do tamanho do cheque, depende do tipo de relação que você quer ter com a empresa e depende dessa solução estar disponível ou não para você também, porque, enfim, às vezes você tem que escolher o que está disponível para você apenas. E acho que é uma pergunta que você pode fazer, eu coloquei pergunta certa aqui, mas acho que é um conjunto de perguntas. Do que você precisa? Você precisa só do dinheiro? Você se beneficiaria de, por exemplo, uma rede de contatos ou apresentação para potenciais clientes? Você se beneficiaria de conviver com outros empreendedores que têm desafios parecidos com os seus, tal? Então, nesses casos que eu estou falando, a aceleradora faz bastante sentido. Você se imerge junto com outros empreendedores. Você aprende muito mais. Tem processo de mentoria, tem um monte de coisa inclusa. Tem que ver se aquilo é benéfico para você. Você precisa ver o tamanho do cheque. Qual o cheque que você precisa? Eu preciso de R$100 mil, preciso de R$50 mil, preciso de 1 milhão, preciso de 2 milhões. Dependendo do cheque, você desce naquela lista lá. Então, para Friends and Family, geralmente você pede menos dinheiro, sei lá, R$100 mil é uma coisa mais comum de você pedir para Friends and Family. Para anjos, você já consegue, combinando vários anjos, centenas de milhares de reais. Você consegue aí R$600 mil, você consegue R$700 mil, talvez você consiga até 1 milhão, dependendo de quantos anjos você conseguir, quais anjos você for atrás. Dali para cima faz mais sentido com o fundo, né? E muda também a forma de você se relacionar. O fundo tem uma relação muito mais institucional. Um anjo, ele tem uma relação um pouco mais próxima. É uma pessoa que está ali e às vezes você tem que ver também qual a disponibilidade que o anjo tem para você, porque se é um cara que trabalha muito, talvez ele não tenha disponibilidade. Então você tem que ver o que encaixa você e a proposta que está sendo colocada ali, tá? E a proposta do tipo de investimento. Como que se aborda esses casos? O melhor jeito de abordar é por indicação. Então, o melhor jeito de você falar com um investidor anjo, com um fundo de investimento, etc., é
conhecer alguém que conhece lá e essa pessoa gostar dessa ideia o suficiente para querer ir falar para esse investidor anjo ou para esse fundo de investimento. A grande maior parte dos fundos valorizam demais, e dos investidores anjos também, valorizam demais indicação. Então, se você consegue conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode te apresentar para um investidor anjo ou para um fundo de investimento, geralmente é uma boa ideia. Tá? Se não encontra essas pessoas no Google, encontra essas pessoas pedindo nomes para as outras pessoas. Não precisa necessariamente pedir indicação, mas ver os eventos de empreendedorismo, quais são os patrocinadores, quais são os participantes dos painéis. Geralmente todos os fundos dos investidores anjos estão nesses lugares. E acha uma forma de abordar. Pode ser por LinkedIn, pode ser pelo site da instituição ou do investidor anjo. Se você conseguir o e-mail, é um outro jeito de você fazer também. E de preferência, ser bastante direto e completo na sua abordagem, tá? Eu recebo muita abordagem que são muito ruins. Mas o que você tem que ter na cabeça é que investidor anjo e fundo de investimento, eles recebem muitos contatos. Então, se você não consegue trazer eficiência e eficácia para esse processo para ele não vai te dar atenção. Então, aquele tipo, não, eu tenho uma ideia, mas vamos assinar um NDA, vamos assinar um contrato de confidencialidade antes de eu te contar da ideia. A resposta vai ser não, com certeza. Ou então, fala assim, cara, é uma oportunidade que você não pode perder, é um mercado inexplorado que não tem ninguém atacando, mas eu só vou falar quando a gente fosse ver ao vivo. De novo, o cara não vai te dar atenção. Então, assim, você precisa, de alguma forma, convencer que o tempo do investidor anjo, o tempo do fundo de investimento vai ser bem investido, convencer ele de que aquilo vai ser um bom uso do tempo dele. E isso não é suficiente. Você dizer que, na sua opinião, é um mercado inexplorado, na sua opinião, é uma oportunidade de ouro, não é suficiente para um fundo ou para um investidor anjo querer dedicar tempo para você. Então, uma boa abordagem é dizer, cara, obrigado pela atenção, consegui seu contato da seguinte forma, estou aqui apresentando minha empresa, descreve em um parágrafo o que sua empresa faz, qual que é o problema, qual que é a solução, qual que é a fase que você está. Por favor, se você puder dar sua opinião sobre o meu deck que está em anexo, vou agradecer. Pronto, direto, rápido, 2, 3 parágrafos, anexou o deck. O que você pode fazer nesse caso é você ter um deck diferente do deck que você vai apresentar para ele. Pode ser um deck com menos informações. Uma coisa que tem que ter um pouco de delicadeza muitos investidores, principalmente fundos, eles falam com todo mundo. Então, e muitas vezes não é tão fácil ele não compartilhar a informação, nem que seja só na cabeça dele, sem falar, mas na cabeça dele está compartilhado de alguma forma, de uma empresa para outra. Então, eu tomaria um pouco de cuidado em compartilhar coisas que são extremamente estratégicas. Não tem tantas coisas que são, tá? Mas coisas que são extremamente estratégicas ou coisas que você prefere falar no call ou a vivo, tá? Eu tô falando call porque hoje em dia tá todo mundo só com call. Então, você pode ter um deck um pouquinho diferente nesse caso, um pouquinho mais curto, que você consiga apresentar sua solução, tamanho de mercado, oportunidade, time, etc. E você talvez tire um pouco do quais são os seus diferenciais, qual foi a grande sacada da sua empresa que outros concorrentes não tiveram. Então, você pode tentar fazer isso de um jeito mais sutil nesse deck e na hora que você estiver apresentando, você apresenta o deck com mais detalhes, tá? Então, tipicamente, um deck ele tem entre 10 e 20 páginas, tá? 10 e 20 slides aí. Se for um negócio muito complexo, ele pode ter um pouquinho mais. Mas entre 10 e 20 slides aí é um número meio ok, assim, de você ter para compartilhar. E você pode tirar aí 3, 4, 5 slides para você compartilhar quando você estiver só abordando o seu investidor, tá? São tudo dicas assim meio genéricas, assim, não tem nenhuma regra para nenhuma dessas coisas. São as coisas que eu vejo na prática acontecendo aqui, beleza? Bora para o próximo. Algumas características de Venture Capital que eu acho que é interessante vocês ficarem de olho, tá?
os venture capitals e até grupos de anjos também, eu, por exemplo, eu tenho uma tese de investimento. Todo mundo geralmente tem uma tese de investimento. Não é todo investidor anjo que tem tese de investimento, mas ele tem uma tese de investimento. O que significa? Quais são as coisas, de todo o universo de coisas que tem para ser investidas, quais são as coisas que eu escolho olhar? E todo fundo tem isso. Então, depende do tamanho do cheque que está sendo pedido, depende se é série C, de série A, série B, série C. Tem fundo que só faz cheque para série C e série B, tem fundo que faz seed, pré-seed, como eu falei. Tem fundo que só olha B2B. Para quem não sabe, B2B é quando o cliente da sua empresa é uma empresa e não uma pessoa física. Tem fundos que olham só B2C. Na verdade, eu acho que não conheço nenhum que faz só B2C, mas geralmente eles fazem os dois. Tem fundo que só lidera a rodada, tem fundo que só segue, só é seguidor. Líder da rodada é o cara que dita os termos, que é o cara que faz a avaliação mais profunda da sua empresa. E depois que os termos estão acertados, tem um seguidor, que é uma pessoa que fala assim, cara, eu entro nos mesmos termos que ele. Tá? Então tem gente que não gosta de ditar os termos, que gosta que outro dite os termos e ele só segue. E tem muitos fundos que têm preferências por modelos de negócio. Eu prefiro investir em marketplace, prefiro investir em e-commerce ou em serviços de subscription, prefiro investir em setores, agronegócio, finanças. Tem fundo que prefere investir mais em fintech, por exemplo. Então, é interessante você entender que os fundos têm as teses deles e dentro das teses deles, eles têm mini tesinhas, vamos dizer assim. Eles têm, putz, cara, tem uma tese muito legal de saúde em aplicativo focado para idoso, que é um negócio que está vingando um pouco lá nos Estados Unidos e eles estão querendo ver se alguém faz aqui. Então, eles meio que têm uma coisa que eles já estudaram em algum lugar do mundo e estão querendo trazer para cá. Geralmente isso é um bom sinal. Você ir para uma proposta para um cara que já tem uma tese é legal. Estou contando isso mais para vocês entenderem qual que é o outro lado da mesa ali, como que o Venture Capital funciona sei lá, do contato para você para lá, com você para lá. E tem alguns elementos de decisão na hora de negociação com o fundo. Então, algumas coisas são interessantes. Eles olham muito estatísticas, assim, é comum os fundos olharem estatísticas. Então, por exemplo, uma das perguntas que me fizeram muitos fundos têm, a palavra que a pessoa usou quando fez a pergunta muitos fundos têm estigmas. Estigma de fundador único, né, sozinho, tal. Tem alguns estigmas de empreendedor de segunda viagem, esse tipo de coisa. Eu não chamo de estigma, eu acho que é simplesmente estatística. E é isso que os fundos olham. Assim, estatisticamente, startups fundadas por um fundador que é sozinho falham mais do que startups que são fundadas por um grupo de fundadores. É o mundo como é. E depois de acontecer tanto, os fundos falaram, cara, não é um bom sinal quando uma startup tem apenas um fundador. Mesma coisa, empreendedor de segunda viagem. E, estatisticamente, empreendedor de segunda viagem ou de terceira viagem, alguém que já empreendeu antes, funda empresas que têm mais sucesso para os fundos do que empreendedor de primeira viagem. Então, eles gostam mais disso. Então, eles gostam de estatística, né? Coisas que dá para você colocar uma regrinha, falar assim, isso aqui acaba funcionando mais, eles gostam dessas coisas, tá? Mesma coisa, estatísticas para B2B, B2C, todos eles têm, cada um sua teoria. No primeiro ano você tem que ter tantos clientes, as startups que chegarem com essas métricas aqui no primeiro ano, elas têm estatisticamente mais chance de dar certo, tal. Então, eles têm algumas modelagens lá que eles gostam de seguir e acompanhar. Tem uma outra coisa que é o FOMO. FOMO é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, e isso é particularmente forte no Brasil, porque a gente tem muito pouca competição entre investidores. Em mercados como Estados Unidos, tem tanta competição que acaba acontecendo menos. Tem casos mais raros de ter medo de perder o deal. Então, assim, é comum no Brasil
você está falando com todos os fundos, tal, ninguém te responde, ou todo mundo está te enrolando, vamos dizer assim, até que um determinado fundo coloca um term sheet na mesa. Eu já vou falar de term sheet já, mas basicamente é uma proposta de investimento. Na hora que isso acontece, os outros fundos se mexem e colocam também. Então é comum ter isso, então você conseguir gerar na sua situação de negociação esse medo deles perderem o negócio para um potencial concorrente, aí vamos dizer um fundo do lado lá, é um negócio que muitas vezes ajuda na sua negociação. Então é legal vocês terem isso. E outra coisa que ajuda muito na conversa com os fundos é você ter projeções e benchmarks, você ter exemplos de empresas em outros países, em outras geografias, que fazem o que estão fazendo e teve sucesso. Então, ajudam muito para a 99 o fato de existirem outros, o que eles gostam de falar de comparables, que são empresas que fazem a mesma coisa em outro lugar do mundo dando certo. No caso da Yellow, a mesma coisa. O fato de ter ganhado tração e interesse na China ajudou a atrair investimento aqui no Brasil também. Então é legal sempre tentar ver se o que você está querendo fazer ou coisas similares ao que você está querendo fazer existem em outros países, para colocar. Você pode colocar isso no seu deck, inclusive. Você pode colocar isso na sua apresentação. É até importante. Como que é a negociação? Basicamente, a negociação é em cima de um term sheet. E um term sheet, basicamente, é um pré-contrato, vamos dizer assim. É um contrato que você negocia os termos mais importantes de um investimento. Depois, geralmente é um documento de 2 páginas no máximo, alguma coisa assim. Esse documento depois ele vai virar um documento mais extenso, de dezenas de páginas, se não centena, que vai descrever as minúcias de cada detalhe do contrato, tal. Mas num term sheet você negocia basicamente essas coisas estão aí. Você negocia valuation, que é o quanto vale a sua empresa, e aí tem 2 valuations. Tem um valuation, é interessante você entender a distinção dessas 2 coisas: pre-money e post-money. Pre-money basicamente é quanto que sua empresa vale antes de colocar o dinheiro. E post-money é quanto que a sua empresa vale depois de colocado o dinheiro. Então, basicamente, depois de colocado o dinheiro, é o quanto que ela valia antes, mais o dinheiro que foi colocado nela. Tá? É interessante você olhar para esses termos, porque se a proposta vier com pre-money ou post-money, ela muda bastante, dependendo do aporte que você for colocar, do que você está recebendo. Tá? No term sheet está o tamanho do investimento, o tamanho do cheque. No term sheet está incluído qual é a sua diluição, qual é a diluição que está acontecendo. E no term sheet também tem uma discussão sobre qual é o modelo de documentação, o modelo de negociação, a estrutura da negociação que você tem, se ela é um mútuo conversível ou se ela é emissão de ações diretamente. Basicamente, para vocês entenderem a diferença, tem um contrato americano que chama SAFE, e ele é SAFE porque ele é uma sigla, tá? Não é porque ele é seguro nem nada do gênero. Ele não quer dizer que não é seguro, tá? Estou dizendo que a sigla não vem por conta disso. Ele é basicamente uma dívida. Então, a diferença entre emissão de ações e você ter um mútuo conversível ou um SAFE você tem, no caso do mútuo, o seu investidor, ele é seu credor, no final das contas. Ele está te dando dinheiro como um empréstimo. E esse empréstimo, quando chegar na próxima rodada de investimentos, esse empréstimo ele vai decidir se ele quer que você pague ele de volta ou se ele quer converter aquele valor que ele te emprestou em ações da empresa quando ações forem emitidas. Isso geralmente, por que o mercado gosta de fazer isso? Porque é muito mais simples de fazer do que fazer emissão de ações e ter toda a burocracia que faz. Então, é normal o mercado trabalhar antes do Series A, antes da rodada de Série A, você trabalhar com mútuos conversíveis ou SAFE, e do Série A em diante você trabalha com emissão de ações mesmo. Porque no Série A você já traz mais estrutura para a empresa, você começa a conversar sobre conselho, você começa a conversar sobre outras coisas que você não conversa antes. Então, assim, é mais prático para o empreendedor, tira menos atenção do empreendedor, rodar um mútuo conversível, e você consegue pôr para rodar mais rápido, você coleta o dinheiro mesmo assim, e você documenta isso de uma forma um pouco mais simples. E também
outra coisa é você posterga a discussão sobre o valuation da empresa, porque o que acontece na dívida é ele combina uma forma da dívida ser paga de volta, mas não necessariamente, não precisa ser conversado quanto que a empresa vale. E aí você posterga a decisão de discutir qual que é o valuation da empresa para o Série A, geralmente. No Série A vai ter um investidor que vai dar a avaliação da empresa, as ações, aquele empréstimo que foi feito vai ser convertido nas condições que aquele investidor que está liderando a rodada definiu. Então, existe essa diferença. Eu aconselharia, se for possível, vocês irem sempre para alguma coisa parecida com mútuo conversível, porque é mais simples, você tira isso da frente de forma mais rápida, tá? Aqui tem umas... Cara, isso aqui é meio chato, mas eu vou tentar passar rápido, mas são coisas, apesar de chatas, importantes para vocês saberem o que elas significam na hora que você está negociando. Então, é um monte de coisa que aparece depois que você negociou. A maior parte dessas coisas aqui, deixa eu ver. Tá, tem coisas aqui... Acho que todas essas coisas aparecem no term sheet. Acho que todas essas coisas aparecem no term sheet. Mas, de toda forma, são coisas importantes de vocês aprenderem. Então, assim, primeira coisa. A partir do momento que você tem um investidor que colocou dinheiro na empresa, você passa a ter... Quando você tem ações, tá? Quando tem um mútuo, ainda não chegou nessa fase aqui, mas a partir do momento que você tem ações, e geralmente o mútuo ele é convertido em ações preferenciais, por isso que é importante aqui. Você divide as classes de ações da sua empresa em ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias são as ações que vão para os fundadores, ações que vão para as pessoas que não colocaram dinheiro. E as ações preferenciais vão para quem colocou dinheiro. Quem comprou ação tem ação preferencial, quem não comprou ação tem ação ordinária. E as ações preferenciais têm esse nome porque elas têm preferência na hora da liquidação. Se um dia a sua empresa for vendida ou tiver qualquer tipo de negociação sobre as ações delas, o dinheiro que vier da pessoa que estiver comprando vai primeiro pagar os investidores com ações preferenciais e depois pagar com o dinheiro que sobrar as ações ordinárias, tá? Então, isso acontece quando você tenta vender a empresa por menos do que ela vale. Então, vamos supor, sua empresa vale 10, e está só que sua empresa está mal das pernas, a última avaliação no último investimento foi que ela valia 10, só que ela foi tão mal das pernas que agora ela vale 5. Essa pessoa que pagar 5, esses 5 vão pagar os investidores. Se depois de pagar os investidores sobrar dinheiro, aí vai pagar as ações ordinárias. Tá? Isso é feito para proteger o investimento dos investidores, proteger o dinheiro que foi colocado dos investidores. Tá? Outra coisa importante, option pool. Option pool quando você está gerando ações da empresa, você separa um pedaço das ações da empresa para você oferecer geralmente para funcionários da empresa, para pessoas que vão ganhar ações da empresa em troca de trabalho de alguma forma. Você pode também dar para pessoas que não são necessariamente funcionários da empresa, mas a grande maioria se dá para funcionários da empresa. Então, é normal num term sheet estamos separando 5% de ações para option pool, que você cria um programa de option pool que você dá a opção para quem você quiser, geralmente os funcionários, comprarem a ação da empresa a um preço muito barato. Então, esse é um jeito que é legal de fazer, é bom de ter para fundador, geralmente gosta, eu gosto muito disso, porque é uma forma de você trazer os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando para você, a bordo da empresa com muito sangue no olho. Outra coisa chama prorata, super prorata. Prorata é um direito que o investidor pede dele poder investir proporcionalmente na próxima rodada. Então, ele entrou nessa rodada, na próxima rodada, você dá o direito para ele de investir proporcionalmente ao quanto que ele tem da empresa, para ele não ser diluído. Então, por exemplo, se ele tem 15% da empresa ou 20% da empresa, e a empresa está fazendo uma nova rodada, ele seria diluído. Mas para ele não ser diluído, ele pode comprar as ações que estão sendo emitidas para ele manter a proporção dele. Né? Então, assim, é um direito que os investidores pedem de pró-rata para eles poderem não ser diluídos colocando dinheiro, comprando as ações. E o negócio chama super pró-rata, que além de ele poder comprar o proporcional, ele poder comprar a mais.
Isso é uma outra coisa que investidores pedem também. Isso pode ser uma coisa ruim, porque você está dando um direito para o investidor de talvez precisar diluir mais lá na frente a empresa, porque o investidor que vai chegar lá na frente, ele vai ter um limite de diluição que ele quer. E se você não quiser esse limite de diluição, você vai ter que diluir para o investidor novo que está entrando e diluir mais para o investidor que já está dentro de casa. Então, é um negócio um pouco mais delicado você pensar. Vesting é um tipo de mecanismo que toda vez que você recebe um aporte, você entra e investe. Você, empreendedor, entra e investe. Significa o quê? Eles meio que congelam as suas ações para você não poder usar elas, você não pode vender elas. E aquilo, e o veste, suas ações ficam vestidas, esse é o termo. Na verdade, assim, ficam a vestir, né? Ficam sem investir. E conforme suas ações vão investindo, você tem direito a utilizar e vender elas. Então, vamos supor, você tem 100 ações, no dia que chega um aporte, você fala assim, cara, você tem 100 ações, só que você não pode vender nenhuma. Você vai poder vender elas pouco a pouco, conforme o tempo vai passar. Isso é um jeito de garantir que a pessoa está comprometida na empresa. E isso é muito bom, geralmente você coloca no option pool também. Para os funcionários que você derem ação, se eles saírem amanhã da empresa, eles perdem isso. Para eles manterem, para eles continuarem com o direito de comprar ação, eles precisam continuar na empresa. Tag along e drag along são termos para proteger quando você tem uma situação onde existe um acionista, por exemplo, o tag along existe um acionista que tem uma parte grande da empresa e está vendendo a empresa, está vendendo a parte dele, só que a parte dele é controladora da empresa. O acionista que é menor, ele estaria submetido a uma troca de controle, ou seja, outra pessoa mandando na empresa sem ele poder dar nenhuma opinião sobre isso. O tag along diz, eu quero ir junto. Se esse cara que é grande aqui está querendo vender e vai vender o controle da empresa, nessa situação eu quero vender junto, porque eu não quero o controle novo da empresa, não quero estar submetido ao controle novo da empresa. E o drag along é o contrário. Esse cara que é um investidor grande, está querendo vender, ele não pode, o investidor, o acionista que é pequeno não pode dizer não, eu não aceito que seja investida. Ele é um mecanismo para que o investidor grande fale assim, não, você tem que conseguir porque é o melhor para a empresa. Então, o drag along, ele te arrasta junto na negociação dele. Tá? Outro item, no shop agreement. O no shop agreement cara, praticamente todo term sheet tem isso, que é dizer, se você assinar esse term sheet, você tem um período que você não pode falar com mais ninguém sobre investimento. Então, você se compromete naquele documento, dizendo, cara, beleza, estou comprometido aqui, a gente vai começar a transformar esse term sheet em documentos finais e fazer as avaliações que precisam ser feitas na empresa, mas num período aí de 90 dias, geralmente, ou uma coisa parecida com isso, você não vai conversar com mais ninguém sobre investimento para não ameaçar esse term sheet de nenhuma forma. Tá? E o right of first refusal é dar o direito para os acionistas presentes de fazer a primeira recusa de ofertas. Então, se você, numa próxima rodada, quando você vai emitir ações, você oferece primeiro para os acionistas que já estão dentro da empresa, depois que eles falarem não, não quero, aí você oferece para a gente de fora. Isso é uma coisa comum dos investidores pedirem também. Um monte de termo chato pra cacete, mas acho que todos eles é importante você saber, porque eles surgem em algum momento quando você está conversando com os investidores, tá? Minha sugestão se você chegou num ponto de um term sheet, é bom você ter um advogado. É bom você ter um advogado que você confie, de preferência alguém que tenha experiência com startups. Basicamente, como é uma coisa nova para você, o advogado ele consegue dizer, isso aqui é prática de mercado, isso aqui é normal, isso aqui são coisas que geralmente se negociam. Então, negociam essas coisas. Então, diversas coisas dessas que eu falei são inegociáveis. São coisas que o mercado funciona, tag along, drag along, right of first refusal, esse tipo de coisa. Geralmente não é uma coisa muito negociável, mas é bom você entender como funciona. E um advogado ele consegue dizer, cara, isso aqui é comum ser negociado, isso aqui não é comum ser negociado, esse termo aqui está esquisito, eles estão pedindo coisas que geralmente não se pede. Então é bom você ter um advogado de sua confiança, ou pelo menos da confiança de alguém que você conheça,
do seu lado, tá? Pensamentos gerais, aqui estou encerrando já, porque também já deu bastante tempo. Pensamentos gerais sobre investidores. Primeira coisa, o investidor não é seu chefe, o investidor é seu sócio. Então, já vi muita gente com preocupação excessiva com o investidor, de ficar reportando, de ficar pedindo permissão, de ficar... Cara, não, ele é seu sócio, ele não é seu chefe. Então, você não responde para ele. Você tem algumas obrigações com o seu investidor, que é mostrar algumas informações para a empresa. Eles têm um negócio que chama... information rights, direitos sobre informações, que eles precisam saber como a empresa está indo, mas é só, ele não é seu chefe. Outra coisa, ele tem que te ajudar na empresa e não atrapalhar. Assim, a grande, eu vi até um comentário do iCombinator outro dia, que o cara falou, cara, um investidor bom é um investidor que assina o cheque e some. Porque, caso contrário, os investidores geralmente ficam atrapalhando de alguma forma. Então, você tem que pensar que alguém tem para agregar. No começo, principalmente, é mais fácil achar gente que está querendo agregar. Investidor anjo, aceleradora, tal. Gente que vai trazer ajuda útil mesmo para você no começo, tá? Então, é legal você estar em atenção que, cara, o ideal é que esse cara esteja doando coisas para a empresa também. As principais ajudas que eu já vi investidores fazendo conexões, e aí conexões com potenciais clientes, com potenciais parceiros, com empresas que rodam coisas similares com você, de você em outros países, potenciais fornecedores interessantes, esse tipo de coisa. Já vi investidor ajudando em recrutamento, então encontrar talento de alguma forma, ou entender que dentro do portfólio dele saiu alguém que é muito bom por alguma situação que não foi falta de performance e ele gostaria de indicar para sua empresa, tal, então isso ajuda bastante. E principalmente estratégia de investimento. Pensar quais próximos fundos vocês vão falar, qual a estratégia de investimento, quando que é a melhor época de receber investimento e tal. Sempre tentando trazer o olhar por empreendedor, tá? É legal ver a opinião do investidor, mas tem que ser feito o que é melhor para a empresa e não o que é melhor para o investidor. Tá? Então, esses foram meus pensamentos sobre investimento. Hoje eu falei um pouco mais do que o normal, estou até um pouco rouco aqui. Mas, assim, a gente tem um horário fechado até daqui 15 minutos. Eu posso até estender um pouquinho, porque hoje foi um pouquinho longo, para responder as perguntas de vocês. Então, eu vou abrir as perguntas aqui. Vamos lá. Primeira foi teste. Primeira pergunta do Jean Dantas. Vamos lá. Estou representando o movimento Vortex, grupo de ligas universitárias brasileiras voltadas para o empreendedorismo. Gostaria de saber como deixar de usar métricas de vaidade no negócio. Deixar de usar métricas de vaidade. Eu estou empreendendo, mas muitas vezes perco tempo pensando em marketing ao invés da própria operação. Isso aconteceu com você também? Cara, algumas métricas de vaidade, elas são legais para te dar ânimo, assim. E algumas delas, elas te ajudam de alguma forma, são sinais, por exemplo, sei lá, nota do aplicativo na App Store. Ela pode ser uma métrica de vaidade de alguma forma. Mas é mais importante você pensar nas métricas de crescimento e você pensar nas métricas no começo, principalmente, cara, não é nem métrica de crescimento. No começo, as principais métricas que você tem que ter quantos dos usuários que você está tendo estão completamente satisfeitos com a solução e o que falta para isso melhorar. Isso no começo. Na sua fase de crescimento, aí você tem que olhar para os números de crescimento e achar formas de crescer. Mas antes de você ter certeza que o produto é o produto certo para o seu cara, e é isso que você tem que fazer como primeira coisa da sua startup, não é bom você pensar em crescimento. Você tem que ter um crescimento mínimo para você conseguir ajudar a desenvolver o produto e tal, mas não é crescimento a qualquer custo quando é numa fase de growth mesmo, após série A, esse tipo de coisa, que é a hora que você aperta o acelerador para descobrir suas formas de crescimento mesmo. Então, cara, assim, acho que o principal raciocínio é isso, cara. Você tentar olhar para as suas métricas. E você não precisa de muitas métricas, tá? Você precisa de poucas métricas. Talvez você tenha esse problema porque você tem muita métrica para ficar olhando. Cara, a principal métrica que você tem que olhar, cara, é o pulso do seu cliente no começo
e entender se ele está gostando, o que ele não está gostando, o que você precisa adaptar para a sua solução ficar melhor para ele, o que precisa para ele amar seu produto e falar dele para os seus amigos, esse tipo de coisa. Então, cara, pensar em marketing, cara, não acho que é uma coisa que você tem que fazer no começo, cara. Eu acho que você tem que pensar em marketing no sentido de quais são as primeiras pessoas que eu vou colocar para dentro, quais são os usuários mais fáceis de colocar, e não necessariamente como que eu ponho campanha no Facebook, como que eu acelero o crescimento de forma exponencial, como que eu crio campanha de member get member, etc. Tipo, não, cara. Vamos ter certeza que o seu produto está redondinho e incrível para, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, se for B2C, se for B2B, sei lá, 10, 20, 30 clientes. Depois você faz esse negócio crescer para cacete, entendeu? Respondi ao vivo. Concluído. Respondeu ao vivo. Concluído. Gabriel Takashi Okuma. Algumas imagens da apresentação estão com baixa qualidade para mim, está difícil de ler. Você poderia enviar as imagens de slide com tabelas e gráfico? Tem umas imagens que estavam ruins mesmo, cara. Gente, desculpa. Eu já estou devendo, esse é o terceiro webinar, eu vou colocar tanto o webinar quanto os materiais no meu site e vou compartilhar. Eu tenho o e-mail de todo mundo que se cadastrou aqui, vou compartilhar com vocês. Então, obrigado de me perder. Desculpa quem já está vendo mais que um webinar aqui, que já devia ter feito antes, mas vou fazer sim. Obrigado por ter me levantado esse ponto, cara. Jean Dantas, quais as principais dificuldades que você enfrentou quando estava buscando investimento? Cara, as principais dificuldades foram a gente teve a sorte, na 99, a gente teve a sorte de o primeiro investimento ser assim, relativamente fácil, vamos dizer assim, porque a gente já estava numa atração boa, a gente conseguiu levar a empresa muito barato até um ponto onde era mais natural o investimento. Aquelas dicas que eu dei no começo, que se você consegue esticar, você consegue condições melhores, a gente não patinou muito para conseguir o primeiro investimento. A gente patinou mais para conseguir lá para o nosso Série B, alguma coisa assim. Que foi numa época que politicamente no Brasil estava bem ruim, foi em 2015, 2016, por aí. Politicamente estava bem ruim, não tinha muito investidor que olhava para o Brasil, a Uber estava ganhando bastante mercado, então assim, a gente tinha dificuldade de mostrar que a gente conseguia, com o nosso modelo, competir. Então, as principais dificuldades foram nessa época, cara. Foi bastante difícil por conta de competição e por conta de falta de capital no Brasil. Assim, não existem tantos fundos que fazem Série B no Brasil. Ou Série C, não lembro se era Série B ou se era Série C, era um dos dois. Então, a gente tinha que buscar de fora, e para fora você tem que explicar o Brasil para os investidores. Naquela época era bastante difícil. Hoje é um pouquinho melhor, porque já existem casos bem maiores de saídas boas aqui. Começou com a 99 sendo unicórnio, depois tiveram diversos outros unicórnios no Brasil. E isso ajuda bastante ao investidor olhar para o Brasil com um pouco mais de carinho, mas naquela época era bastante difícil. Subiu outro aqui. Letícia Nunes. Li sua história antes da palestra sobre a fundação da 99 Táxi e vi que muitas startups geradas por alunos da USP, como o Nubank e o iFood. Existe um projeto da USP que acelera isso? Cara, na minha época não tinha. Hoje em dia tem algumas iniciativas legais lá. Tem o NEU, que é o Núcleo de Empreendedorismo da USP, lá dentro. Surgiu depois, não era na minha época que eu estava lá, mas eles têm uns programas bastante legais não só de incentivar a galera a empreender, mas também como formar as pessoas para... legal. Olha lá, Luiz está aí. Legal. Então, Luiz foi o meu contato no NEU. E eles têm projetos muito legais, não só de incentivar o empreendedorismo, mas também como instruir as pessoas e qualificar as pessoas para trabalharem em startups também. O NEU, inclusive, já me ajudou a contratar gente, tanto na 99 quanto na Yellow. Então, tem esse projeto lá que é bastante legal. E, recentemente, a USP, acho que é a Poli, nem a USP, a Poli criou, que é a escola de engenharia da USP, eles criaram uma liga de empreendedorismo lá também. Então, na minha época, tinha algumas iniciativas da empresa Júnior, da Poli, que é a Poli Júnior. Inclusive, eu participei de uma competição de planos de negócios lá, que foi
que fizeram. Mas é isso. Vamos ver, respondi ao vivo, concluído. Luiz Oliveira. Para receber aporte só na ideia através de fundos de venture capital, os empreendedores precisam ter fortes credenciais. Imagina que para universitários empreendendo pela primeira vez isso seja bem difícil. Você tem alguma recomendação nesse caso? Cara, minha recomendação nesse caso é não ir para fundos, cara, porque realmente tem isso, cara. Se para o fundo investir só em ideia, ele precisa ter alguma outra coisa muito forte. Ou é alguém por detrás que vai dar uma ajuda, ou é um grupo de fundadores que é muito forte, já se provou, então assim, é muito difícil investir só na ideia. Eu tentaria não ir para fundos, ir para investidor anjo, ir para algum especialista de mercado que é um investidor anjo, alguma coisa assim, essas dicas que eu dei. Cara, vocês estão na universidade, uma coisa que vocês podem fazer também é talvez ir trabalhar em startup antes de fundar a startup, é um outro jeito de fazer também. Enfim. Cara, tentar fazer esse investimento também, não é uma... É uma ideia. Às vezes não dá. Eu sei que tem empresas que é difícil de começar sem investimento, mas também vale a pena considerar. Vocês estão conseguindo ver bem a planilha? Desculpa, gente. Assim, na verdade, a planilha era muito mais para mostrar a cara da planilha, como que é, do que exatamente as linhas, tá? Então, assim, porque eu imagino as pessoas pensando, cara, como que é um plano de negócio? Não, um plano de negócio é uma planilha que tem os itens ali. Ali tem um exemplo que é razoável naquela planilha, mas eu vou compartilhar com vocês. Fica tranquilo, eu vou compartilhar com vocês. Desculpa pela falta de qualidade, a próxima vai melhorar. Respondi. João Pedro, qual contexto que você indica uma aceleradora ou fundo? Eu acho que uma aceleradora, eu acho que ajuda mais quando você é um empreendedor de primeira viagem e você acha que aquele ecossistema vai te ajudar de alguma forma. Porque geralmente tem programas de todas as startups participando junto, eles têm uma série de mentorias ou um programa de qualificação que faz todo mundo junto lá. Então, assim, eu acho que eu recomendaria quando você olha para esse programa, para esse conteúdo deles e você vê valor. Pensando que, cara, você está dando 7% da sua empresa aí, em torno de 7, né? Tem aceleradora que é 5, tem aceleradora que é um pouquinho 8, sei lá, mas é em torno disso. Então, eu acho que tem que ver valor nisso. O fundo não tem quase nada, cara. O fundo, a grande maior parte dos fundos, eles estão ali para... as coisas que eles te ajudam conseguir a próxima rodada de investimento quando chegar a hora, te ajudar eventualmente com contatos, do tipo, puta, cara, preciso de um contato de uma startup mais madura. Tipo, tô com um aqui de descobrir qual que é o preço do meu produto e meu produto tem similaridades com iFood ou com o Rappi ou com, sei lá, o Pet Love, sei lá o quê. Você consegue um contato para mim? Esses caras conseguem esse tipo de contato fácil de achar quem é a pessoa responsável por precificação, de conectar e tal. Então, o fundo ajuda nessas coisas. E, eventualmente, te ajuda a recrutar também. Mais quando tem alguém dentro do portfólio deles que está dispensando gente, e geralmente nessas horas é bom. Respondi ao vivo. No caso da EBA, como foi a trajetória no tocante de investimento? No caso da EBA, não teve investimento, cara. Foi totalmente bootstrap. Bootstrap é a palavra que o pessoal usa no mercado para quando você usa o próprio lucro da empresa para financiar o crescimento. Então, não teve investimento. Até por isso que na 99 foi meio chocante para mim, quando a gente teve o primeiro investimento. Todas essas coisas que eu passei para vocês, aí vocês se preparem, eu fiquei lembrando de mim naquela situação de estar, cara, falando todas aquelas coisas esquisitas lá, ações preferenciais, right of first refusal, vesting, aquilo tudo era novidade para mim, então tentei trazer para vocês hoje, para vocês não passarem por esse espanto que eu passei ali. Porque, enfim, apesar de ser minha segunda startup, eu nunca tinha recebido investimento. Gente, as outras respostas, as outras perguntas tiveram só um voto, então eu vou encerrar por aqui. Antes de encerrar, eu queria pedir ajuda de vocês
para votar no assunto do próximo webinar. Eu estou fazendo webinars quinzenais, aí não sei se todo mundo que está aqui acompanha sabe, eu estou fazendo webinars quinzenais e eu estou pedindo muito ajuda de vocês para votarem nos próximos assuntos, porque cara, isso aqui é feito para vocês aqui. Isso aqui a minha ideia é ajudar vocês o máximo possível. Então eu vou circular até para a gente encerrar. O que está acontecendo com o negócio aqui que não está vindo? Ele sumiu aquela hora. Enquete. Eu acho que eu vou ficar sem enquete hoje. Mano, esse troço é muito ruim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou circular por e-mail para vocês depois, porque ele não tá, ele sumiu a tela aquela hora que eu estava fazendo a outra enquete e eu perdi. A janelinha dele foi. E olha, cara, eu não sou um cara ruim de tecnologia, viu? Vocês devem estar olhando aí, tiozão e tal. Não sou. Inclusive, eu sou desenvolvedor, programador, visualizar, janela. Não tá rolando. Deu ruim no Zoom, o Zoom é ruim. Mas, gente, eu queria agradecer a vocês. Eu vou circular depois por e-mail para vocês votarem na pergunta do próximo webinar. Obrigado por terem ficado até o final. Gostei bastante, estou gostando de fazer os webinars. Se tiver qualquer feedback, me procura no LinkedIn, eu uso bastante LinkedIn, pode falar comigo lá. Agradeço de coração, contem comigo e até daqui 15 dias no próximo assunto que ainda vou descobrir junto com vocês. Obrigadão, viu? Bom jantar para vocês e até daqui 15 dias. Beijos e abraços. Tchau, tchau.